Eu quero fazer uma oração antes de falar qualquer palavra com você. Quero que você ore comigo. Quero que a igreja ore por mim, para que Deus possa usar a minha vida para falar com todos nós. Amém? Feche suas olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por poder contemplar esse milagre, de estarmos reunidos na Tua presença, de celebrarmos, de virmos de vários lugares para, em Teu nome, Senhor, adorar ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha usar a minha vida, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, para falar comigo e com a Tua igreja. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia renovado, saia edificado, saia transformado, saia com um propósito, saia com autoridade, saia com a visão clara daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Teu corpo venha a ser fortalecido, que a Tua igreja venha a ser santificada e limpa, que as vestes venham a ser renovadas e que o Teu nome venha a ser glorificado. Que nos nossos corações se encontre espaço para a boa semente, que é a Tua palavra, e que a Tua palavra fique lá, que ela germine, que ela ganhe forma, que ela cresça, que ela frutifique, e que os seus frutos glorifiquem tremendamente o Teu santo e poderoso nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, eu não tenho muito tempo, eu vou tentar ser bem sucinto, que nós temos muita coisa para aprender hoje. Ontem o Bispo Henrique, quando pegou o microfone para introduzir o pastor Carlos Cardoso, ele brincou com vocês e falou a seguinte frase depois: que esse ano venha a ser o ano que Deus resgate o verdadeiro amor. Não sei se vocês lembram disso. Então, isso foi muito bacana, porque faz parte da ideia central daquilo que eu estava pensando em trazer hoje, que Deus estava ministrando, e em termos de estrutura, e eu fui organizando na minha cabeça, e eu quero hoje desenvolver esse assunto com vocês, de o que Deus pode fazer no tema do ano, em termos de resgatador, resgatar a visão, resgatar alguns valores que a igreja tende às vezes a esmorecer, a perder. Nós não podemos perder isso. Em Mateus 18, 12 a 13, você não precisa abrir, você vai lembrar do versículo, nós temos a passagem onde Jesus fala das 100 ovelhas, onde ele fala que qual o pastor que perdendo, deixando uma ovelha, perdendo uma ovelha, não deixa as 99 e não vai à procura da ovelha perdida, e fala sobre a grande alegria de achar a ovelha perdida. Esse exemplo ele dá sobre um pecador que se arrepende, não é? Então você repara o seguinte, você repara que quando Jesus traz um exemplo desse, uma figura dessa, sempre que ele traz uma parábola, eu tento olhar um exemplo da perspectiva do céu. Eu tento, o céu enxerga assim, é assim que o céu entende a terra. Eu tento esticar minha visão para tentar entender. É impossível entender Deus 100%, minha cabeça é limitada, mas quando eu olho para Jesus, eu tento esticar a minha visão para tentar olhar de cima, entender a perspectiva do céu. E quando eu olho para os exemplos, inclusive esse, eu vejo que Deus não só está preocupado na questão de resgatar o perdido, mas Ele traz uma matemática por trás disso. 1 de 100 é quantos por cento? Fala assim, 1%. Fala para o teu irmão, Deus preocupa com 1%. Fala assim, 1% é importante para Deus. 1% de mim é importante para Deus. Sabia disso?
1% de mim é importante para Deus. Isso faz parte da construção da integridade. Eu quero trazer uma palavra de reflexão. É de manhã, vamos estar todo mundo calminho, vamos refletir um pouquinho. Vamos fazer aqui alguma introspecção. 1% de mim, às vezes nós somos relaxados conosco, e às vezes deixamos 1, 2, 3, 5% de lado para tratar. Mas 1% de mim é importante para Deus. E quando Deus trabalha 1% de mim, hoje, mais 1% amanhã, Ele trabalha na integridade do ser humano. Integridade faz parte da inteireza, da construção inteira do ser. Quando eu vejo, quando eu enxergo esse exemplo, quando ele me fala das 100 ovelhas, eu não só enxergo a questão da preocupação de ir evangelizar e trazer o perdido, mas eu vejo a preocupação dos céus em construir a sua igreja a 100%. Porque tem muitas pessoas que estão perdidas dentro do rebanho. Vou repetir. Tem pessoas que estão dentro do rebanho, mas já estão fora. Estão perdidas dentro de si mesmas. Estão deslocadas, estão sem norte, mas estão no meio do grupo. Estão sorrindo e estão acenando a cabeça. Estão escondendo alguma coisa. Então, essa parábola não serve só para quem está longe, mas serve para quem está dentro também. Você pode dizer amém? Amém? Então, eu quero que você pense um pouquinho mais além do que o básico. Porque o ano é o ano do resgatador, e às vezes tem 1% de você que é importantíssimo para Deus resgatar esse ano, e pode ser esse 1% que faz a diferença. Deus trabalha no detalhe, a excelência está no detalhe, porque o básico todo mundo faz, o grosso todo mundo faz, o bruto todo mundo faz, o detalhe define a excelência. E 1%, ele é onde Deus tira você do medíocre e te põe na posição da excelência. E o destaque aparece. E o nome dele é glorificado, porque você se deixou ser trabalhado. Então, não sei qual a situação, não sei qual é o seu 1%, não sei se você faz parte do rebanho que está perdido dentro, que está perdido fora, se você faz parte do rebanho que vai ajudar o que está perdido a ser preenchido, né? Porque também tem aquela pessoa que é a parte ajudadora, que vai sempre ser instrumento de Deus para ajudar a preencher, para ajudar a construir, para ajudar a identificar aquele que tem que ser alimentado, que tem que ser trabalhado. E quero falar um pouquinho sobre isso, sobre identidade. Identidade coletiva da igreja, porque para mal ou para bem, a identidade coletiva, né, a minha identidade como igreja é definida pelo que a maioria faz. Se a maioria faz mal, tem mau exemplo, mesmo que eu seja o melhor cara do mundo, a minha identidade vai ser definida pela identidade coletiva da igreja. Por mais que eu me esforce em ser alguém perfeito, a igreja, no coletivo, na sua maioria, vai definir a minha identidade lá fora, no seu coletivo. Então, para eu descobrir a minha identidade dentro do corpo, eu tenho que ter uma clareza da minha identidade coletiva. Você está me entendendo? Nós temos que estar todos sintonizados. Sintonizados. Qual é o propósito da igreja? Nós somos igreja e tem um propósito macro que define todos nós. Quem pode dizer amém? Amém. Não pode haver divisão aqui. Há um propósito macro que define e organiza todos nós, mesmo que haja diferenças de ministérios,
de funções, de temperamentos, de papéis na individualidade. Que é lindo isso, mas no macro tem que haver uma só visão. No macro tem que haver um perfil que define a nossa identidade. E Jesus deixou claro isso na Bíblia, eu vou mostrar para vocês isso hoje. Que às vezes isso é distorcido e é perdido, e eu creio que Deus quer resgatar isso. Porque se eu não resgatar isso, eu construo na minha individualidade uma identidade também errada, desviada e doente. Porque a minha identidade, na minha individualidade, depende de entender o que meu grupo, para onde meu grupo está caminhando, o propósito da igreja. Muitas vezes a gente se perde nisso. Tem cristão que não sabe por que é cristão. É cristão nominal. Antigamente criticavam os católicos. Eram os católicos nominais. Hoje tem os crentes nominais. Não sabe nem por que é salvo. Fala que é salvo, não sabe por quê. Não tem conteúdo, não tem base, não sabe o processo do nascer de novo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que foi atribuída a Albert Einstein, mas não é, eu descobri isso ontem. Há muitas frases que foram colocadas a ele, mas não é, mas a frase é boa, que fala o seguinte: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que ele é um estúpido. Interessante, né? Se você julgar um peixe pela capacidade de subir uma árvore, ele vai passar a vida inteira pensando que ele é um atrasado mental. Isso faz parte de identidade. Fala comigo assim: identidade estabelece autoridade. Autoridade denuncia propósito. Identidade, autoridade, propósito. Para o peixe é fácil nadar. Ele tem autoridade para nadar. A identidade dele é que ele é um peixe. A autoridade dele é saber nadar. O propósito dele é estar no mar. Certo? Então, quando eu entendo quem eu sou, eu identifico o que eu posso fazer. Não tem como eu identificar a minha autoridade se eu não sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu identifico a autoridade que eu tenho. As minhas tendências, as minhas vocações. E as minhas vocações denunciam e me inclinam para o meu propósito. Muitos conflitos, doenças emocionais nascem na ausência de reconhecimento de identidade e senso de propósito. Muitas pessoas ficam doentes. Eu não sou, tem muitos colegas aqui, psicólogos e tal, eu não sou psicólogo, mas na minha observação, como pastor, quando as pessoas vêm em crise perto de mim, o que eu identifico? As pessoas, quando estão em crise, elas entram em crise porque elas implodem, porque se basearam na identidade que o outro projetou dela. Ela se projetou na imagem que o patrão fez dela, na imagem que o marido fez dela, na imagem que o amigo fez dela, na imagem que o líder fez dela, mas ela não se conheceu. Ela não conseguiu sustentar as imagens que os outros construíram dela. E ela faliu emocionalmente. Ela faliu, porque ela não sabia quem ela era. Ela deixou os outros definirem quem ela seria. Ela pegou emprestado as visões dos outros, ela acreditou nos outros, para o bem e para o mal, às vezes até
coisas boas que enchiam o ego, mas não fazia parte da identidade dela, e ela teve que sustentar uma imagem que ela não era capaz de sustentar, que sufocava. Não é à toa, às vezes eu falo assim, o Ars não aceita elogio. Eu aceito, mas tem coisas que eu sei que eu não sou. E eu não vou aceitar a pressão de alguém me projetar a ser aquilo que eu não sou. Eu sei quem eu sou. E eu sei que aquilo que vai além é Deus que me dá graça. Então, eu sou quem eu sou e ponto final. Não vem me projetar para aquilo que, além do que é aceitável, porque eu não vou pôr nas minhas costas aquilo que eu não tenho que ser. Quando o carente emocional acha pessoas que hoje em dia, para achar bajulador, não é preciso ir longe. Quando o carente emocional acha o bajulador, ele é gostoso na primeira fase. Mas depois sustentar essa carreira de elogios que você recebe, meu irmão, segura a onda nos próximos 10 anos, viu? Pode, procura já o seu terapeuta. Não vai ser fácil. Psiquiatra, para ter remedinho. Não estou falando, não vai ser fácil, porque a minha saúde depende daquilo que eu sou, de entender quem eu sou em Deus, quem eu sou em termos de essência, não importa se, até inclusive os meus defeitos, sabe? Porque Deus preocupa com o meu 1%. Estão me entendendo? Então esse é o ano da gente entender algumas coisas. Identidade estabelece a minha autoridade, e a autoridade, ela denuncia o nosso propósito. Portanto, a grande pergunta chegou: quem sou eu? Quem é você? Pergunta para o irmão: quem é você? Assim, muito prazer, eu não sei. Qual é a veste que te distingue, né? Antigamente na Bíblia, né, você vê que as identidades eram definidas por vestimentas, né? Cada função tinha um tipo de vestimenta que definia a sua identidade, o seu propósito, né? O que define a sua identidade? O soldado, ele tem a farda que o define. O chefe de cozinha tem uma roupa própria, né? Diferente. Não, esse aqui é chefe de cozinha. O cara que joga futebol, ele tem um jeito diferente de se vestir. Então, eu te pergunto, se você pegasse uma farda de um policial e fosse ali para fora, no primeiro momento, você mandava parar um carro, a pessoa parava, sim ou não? Mas se você trocasse um diálogo com a pessoa durante meia hora, você ia ser desmascarado ou não? Você ia se acabar. Se você dá uma de bonzão para prender um ladrão, o ladrão sabe que você não é policial só de olhar para a sua cara, mesmo com farda. Quem já viu aquelas pessoas, né, aqui são os homens, né, vai no futebol, tem aquela hora de jogar futebol, você não conhece ninguém, aí você vai escolher os caras, né? Esse. Aí você tem sempre aquele cara que você acha que é o cara que joga pra caramba, porte físico. Eu quero esse. Aí o cara quase que tropeça nas pernas, eu falo, meu Deus, que cara ruim de bola. Aí o cara foi definido pelo porte físico. Você põe uma roupa de chefe, de mestre cuca, né, igual o Marcelo que faz os YouTube dele lá de churrasqueiro. Você põe, eu sou chefe de cozinha. Eu sou chefe de cozinha.
Todo mundo te respeita, mas você vai para a cozinha e faz aquele prato salgado, meu irmão. Você se denuncia, sim ou não? Porque você não sabe cozinhar, você sabe só vestir a roupa do chefe de cozinha. Todos esses exemplos que eu falei que todo mundo riu, definem um tipo de cristão, hoje em dia. Define um tipo, infelizmente. A Bíblia, ela nos fala em Mateus 6:22, sobre a candeia estar sempre acesa. Em Lucas 5:38, sobre o odre ter vinho novo dentro dele. E em Mateus 25, sobre o azeite ser sempre suficiente. Ela fala o tempo todo sobre o conteúdo, denunciar a minha identidade. Sempre o conteúdo denuncia a minha veste, nunca a minha veste vai denunciar o meu conteúdo. E o cristianismo é sobre isso. Então, quem eu sou, a resposta de quem eu sou está dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim, qual que é a minha essência? E se eu não gosto do que eu vejo, eu preciso do altar. Vou repetir. Não tem problema se você olhar para dentro de você e se você não gosta do que você vê. Tem problema se você não buscar o altar. Né, bispa? Não tem problema, você vai olhar, tem coisa que eu olho para dentro de mim e eu não gosto. E fui trabalhando. Eu costumo brincar, quando eu converti, eu era perfeito e fui ficando cada dia pior. É verdade, porque eu achava que eu não tinha quase nenhum problema com 20 e poucos anos de idade. Para mim, eu não roubava, não matava, não consumia droga, estava perfeito, eu era um homem perfeito. Me converti, fui ficando pior cada dia. Porque eu fui vendo tanto problema, tanto defeito, tanta coisa errada que eu não sabia que existia dentro de mim, e cada dia piora. Cada dia uma coisa evolui, cada dia situações, a visão, o senso crítico aumenta com a idade, e você vai ficando mais crítico com os outros, mas com você também. Então, se você sente isso, parabéns, isso é bom. É ruim quando você não encontra o caminho do altar. Estão me compreendendo? Então, quem eu sou, a resposta está dentro de mim. E Deus preocupa com 1%. Deus não deixa o 1% de lado. Não, eu estou bom até aqui, eu estou melhor do que muitos. O seu parâmetro não pode ser esse. Vou repetir. O seu parâmetro não pode ser, eu estou melhor do que muitos, eu faço mais do que muitos. Eu já realizei mais do que muitos. Isso é mediocridade. O seu compromisso é com Deus e com a excelência que Deus propôs para você. Pode ser mais forte esse amém. Tá? É com Deus o seu compromisso. Não é com ao nível que você se destaca na sua comunidade. Então, identidade estabelece a sua autoridade, que denuncia o seu propósito. Eu quero começar em João 13:35. Quero que você leia comigo essa passagem. Estão falando ali atrás, não sei o que lá, estão fazendo assim, dando cambalhota, não entendendo, não faz nada. Tá? Porque eu tenho tempo à vontade, é isso? Vocês estão falando, é para dar uma cambalhota? Não sei o que eles estão falando lá atrás, não. João 13:35. Eu vou ler aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu falei tudo isso que eu falei até agora só para chegar até aqui. Essa aqui é a verdade. Eu falei tudo que eu falei até agora só para chegar até aqui.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vou te fazer uma pergunta. O seu estado de status, vamos dizer assim, de cristianismo, de ser cristão, ele é um status autoproclamado ou de reconhecimento? Porque a Bíblia me fala... Posso? O seu status de cristão, ele é um status autoproclamado ou de reconhecimento? Porque a Bíblia não fala em nenhum lugar, se você achar, você me mostra, que o status de cristão, ele nasce como nasce como eu escolho um clube de futebol. Eu vou torcer para o time tal. Não vou nem arriscar falar um clube. Ele não nasce assim. O que a Bíblia me fala é que não é nem ser cristão, ser discípulo, cristão é um termo que nasceu depois, lá na frente, em outro contexto. Senão nem tinha nascido o termo cristão, porque nós emergimos do judaísmo. Ser discípulo de Cristo é um ato de reconhecimento e não de autoproclamação. Eu sou discípulo de Cristo. Quem fala que você é discípulo de Cristo não é você, é quem está do seu lado. Se você nunca foi identificado por quem está do seu lado como discípulo de Cristo, provavelmente você não é. Eu estou lendo a Bíblia, gente, não sei se fala com Jesus. Nisto conhecerão todos, ele não fala, vai falando por todo mundo que é meu discípulo e prega. Ele não está falando aqui isso. O que credencia a igreja é a forma como eu lido com o próximo, como eu lido com o meu irmão, como eu lido com o mundo. O meu distintivo, a minha credencial é comportamental, não é autoproclamativa. Não é marqueteira. Nós vemos muitas vezes uma igreja marqueteira, vive de marketing, não de obras, não de fruto, não de ações, não de vida ministerial. Talvez esse seja 1% que falta de Jesus resgatar no século 21, para o avivamento que a gente tanto sonha acontecer. Então, quem eu sou? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então eu te pergunto, a candeia está acesa? O odre tem vinho? O azeite é suficiente? Identidade, autoridade e propósito. Quero que você reflita sobre isso hoje. Identidade, autoridade e propósito. Na questão das 100 ovelhas, fala sobre resgatar o perdido. Às vezes a gente se comporta como se quisesse agregar pessoas ao clube e não resgatar quem está perdido. Tem gente perdida, e o perdida no contexto bíblico são pessoas que vão para o inferno.
O Evangelho trata sobre vida eterna, salvação. E pessoas que não aceitam Jesus Cristo como o seu Salvador, podem não ser salvas. E a igreja herdou o papel de ser esse resgatador. Você pode dizer amém? Amém. Não agregar pessoas ao clube, mas resgatar um perdido, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, pelo milagre do novo nascimento em Cristo Jesus. A sua missão não é trazer pessoas para a igreja, é tornar pessoas igreja. Isso começa na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, e termina aqui dentro, quando nós nos reunimos como igreja. Não começa quando você traz alguém para o clube. Então, te volto a perguntar, o seu status cristão, ele é autoproclamado ou ele é de reconhecimento? Esse versículo é muito desafiador, e sempre será, e eu sempre olho para ele, me desafiando bastante. Outra questão que quero te colocar, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Criaturas ou filhos, quem eu sou? Criatura ou filho de Deus? Eu sou filho, eu me sinto filho. Tem pessoas que não se sentem filhos de Deus, dentro da igreja, não se sentem amados. Eu já me deparei com isso, pessoas não conseguem se sentirem amados por Deus, se sentem servos, mas não se sentem filhos. Aqui fala, mas todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Há um poder muito grande de receber Deus na sua paternidade. Isso preenche em nós uma lacuna muito grande. Eu até comentei, nós tivemos o Cefap, cadê o André? Está aí o André? O André, ele teve uma avaliação no Cefap, né, bispo, lá embaixo, e ele trouxe um tema falando sobre a pedra angular, muito, muito bom, o esboço que ele fez, nós comentamos, e aí, não sei se vocês sabem, a pedra angular, na Bíblia, é uma profecia que fala, a pedra angular, que deveria ser a principal, seria rejeitada, foi rejeitada, fala sobre Cristo. Pedra angular é uma expressão da arquitetura da época, das construções. Uma construção sem a pedra angular, ela é falha, ela vai ruir. Qualquer abanão, ela cai, ela racha. Quando eu aceito Jesus como Pai, entendo que eu sou filho, na minha arquitetura falta uma pedra. Todos nós temos uma arquitetura emocional, física, espiritual. Pode ver que há uma máxima na frase do novo convertido: havia um vazio em mim que foi o quê? É uma frase comum que ninguém pediu para ninguém falar, mas se você fizer uma enquete com todo mundo que se converte, você vai ver que vai predominar essa frase: havia um vazio em mim que foi preenchido, sim ou não? Faça uma pesquisa. É porque a pedra angular que foi rejeitada, ela encaixou na minha estrutura. Uma outra ligadura, uma nova estrutura faz parte do meu corpo.
físico, emocional e espiritual. Quando eu entendo a paternidade de Deus, tudo muda na minha vida. Tudo muda na minha vida. A questão é que às vezes eu estou aqui, estou vendo Jesus ali, que é a pedra angular, ando em volta da pedra, sento na pedra, lustro a pedra, bato palma para a pedra, mas não deixo a pedra encaixar. É o retrato de muitas situações. Gente que quer bater palma para Jesus, mas não quer deixar a Bíblia mexer nele. Não tem jeito de ser crente assim. Quer adaptar a Bíblia, quer atualizar a Bíblia. A pedra angular tem que achar espaço em você. Mas para isso, às vezes, tem que sair algumas coisas, está entulhada aí. Porque vai perguntar quem é da construção civil, quanto entulho eles têm que tirar. Rapaz, eu já vi, parece que não tem nada. Você vai fazer uma obrinha, mas tem tanto saco. Mas sai saco de entulho. Você fala, mas não quebrei nada. Aí tem 17 sacos de entulho. Para fazer nadinha. Meu irmão, às vezes, para encaixar o que falta encaixar aí de Jesus, tem uns entulhos para sair. Não tem como você forçar a pedra angular onde tem lixo. Então, isso define se eu sou criatura ou filho. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Então, eu te pergunto, a candeia está acesa, o odre tem vinho, o azeite, ele é suficiente. Amém, querida igreja? Tudo bem até aí? Vamos para a próxima? Outra pergunta, outro ponto, para a gente poder ir para a reta final. Crente ou discípulo? Quem eu sou? Não se atreva. Crente ou discípulo? Querido, sabe o que eu descobri? Crente não é ser crente não é favor nenhum. É assinar apenas a sua sanidade mental. Vou repetir. Ser crente não é favor nenhum, é apenas assinar a sua sanidade mental, de entender que há um Criador Supremo, que nada é coincidência, que Deus, Ele é poderoso, tem um plano na sua vida. Você não está fazendo favor nenhum para Deus. Igual chegar aqui no Bispo Henrique, eu negava que ele existia. Bispo, agora você existe. Ele... grande coisa. É bom para mim é uma revolução. Mas para quem está sendo reconhecido, né? Ele fala, você já vai à tarde. Você demorou a entender. Tem gente que acha que a igreja é fábrica de fazer crente. O propósito da igreja não é fabricar crente. Crente é só para trazer, quando você tira a pessoa da cegueira, é o primeiro processo, né, de descortinar a pessoa, de mostrar o panorama real do mundo. Ela entende o mundo espiritual, entende Deus, entende, e depois lhe é apresentado um propósito, e ela passa a ser discípulo. Então, não basta você ser crente, eu preciso ser discípulo. Mateus 28, 19, que todo mundo está talvez cansado de ouvir, fala sobre ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A comissão é sobre fazer discípulos. Não é fazer cruzadas de evangelismos e que haja conversões e para por aí, não. Que existam as cruzadas, mas que haja um processo de continuidade para que eles se tornem discípulos. Porque a visão é fazer discípulos, pela pregação do Evangelho, óbvio. Vou te fazer uma pergunta. Não precisa responder não, mas pode ser que te choque. Se eu te perguntar, quem é o seu discipulador? Se a sua resposta não for, meu discipulador é fulano, ou foi o fulano, você nunca entrou nessa visão. Quem é o seu discipulador? Ah, não sei, não tenho. É Deus. Não existe isso de meu discipulador é Deus. É Jesus. Jesus, ele usa pessoas para discipular pessoas. Senão ele boicotaria a estrutura que ele criou. Cristo criou uma estrutura humana para discipulado com 12 homens. E ele eu vou dar um exemplo claro, ele honrou essa estrutura quando ele apareceu para Saulo, ok? Saulo teve uma visão, uma experiência com Cristo, mas ele falou assim, Saulo, toda quarta-feira, discipulado às 9 horas. Ele disse isso? Não, ele entregou para homens, e não foi nem para um apóstolo. Nem entregou para um apóstolo, entregou para um cara no anonimato, que ninguém conhecia o nome, só sabe o nome porque Paulo ficou famoso. Entregou para um cara anônimo, que ninguém conhecia. Jesus honrou o processo que ele criou de discipulado com o grande apóstolo Paulo, mesmo aparecendo para ele. Não vem me dizer que seu discipulador é Jesus, não. Você está se enganando. Está se enganando. Se a sua resposta à minha pergunta é, eu não sei ou não tenho, você não entrou na comissão de Cristo. Talvez esse seja o 1% a ser tratado em você, para que haja esse fogo que a gente tanto pede, esse avivamento que tanto falta. Porque a multiplicação, o crescimento está no discipulado. Então, a candeia está acesa, o odre tem vinho, o azeite, ele é suficiente. Qual que é a farda que te define? Qual que é o uniforme que define você? Você gastou muito tempo construindo uma imagem, construindo uma veste, mas na sua essência, o que te define é outra coisa? Deus hoje nos dá uma chance de que haja um conserto, de que haja um resgate, de que haja uma renovação, uma reconstrução. Essa manhã é para isso. Em prol do reino, em prol do crescimento da sua igreja, para quando você voltar, impere o amor de Cristo, impere o Espírito Santo, e perca a sua carne, porque a carne tem ganhado mais do que o Espírito. A Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. A vantagem é que, nessa partida de futebol, o árbitro sou eu. Mas a desvantagem é que muitas vezes eu tenho apitado a favor da carne e contra o Espírito. Então nós temos que começar a repreender aquilo que tem tirado a ação do Espírito Santo, que são as vontades da carne, os apetites da carne.
que isso afasta, inibe, atrasa o direcionar do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero que você fique na sua cabeça com João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, Deus tem me dado assim, chance de viver coisas fantásticas. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Eu achava que essa palavra era só para o céu, mas é para a terra também. E de fato eu tenho vivido coisas que nem tinha penetrado no meu coração, nem meus olhos tinham visto, nem meus ouvidos ouviram. E eu lembro que uma das coisas mais preciosas que me aconteceu, primeiro foi a minha viagem para Israel totalmente sem dinheiro, onde uma pessoa me ofereceu a passagem e me ofereceu a estadia e me ofereceu o guia. Foi um milagre assim, tinha dinheiro nem para comer lá, aí depois Deus providenciou dinheiro para comer lá. Foi uma coisa assim impressionante. Não obstante a isso, o pastor que nos guiou lá me deu a honra de ministrar na igreja que ele pastoreava lá. Então, eu nunca pensei em pregar em Israel, Bispo Henrique. Você está me entendendo, Bispo? É uma coisa assim que para mim Aí, olha a minha sinuca de bico. O pastor que estava me ensinando tudo mandou pregar na igreja dele. O cara me explicava toda a pedrinha que ele viu no chão, ele tinha uma explicação. E manda eu pregar na igreja que ele prega todo dia. Eu estou ferrado. Estou liquidado, torcido, arrebentado. Vai todo mundo dormir na minha pregação. Que os caras sabem tudo, os caras vivem aqui. O pastor não guiou, ele já está cansado de dar simbologia bíblica, textual, crítica, não sei das quantas. Eu estou enrolado. Aí Deus me deu uma visão em sonhos antes de ir para lá. Eu não tinha entendido aquela visão. Entendi um dia antes do culto. E eu comecei a pregar. Olha o poder do amor, gente. Eu comecei a pregar lá e falei o seguinte. Eu falei, eu não vou... Eu fui também, esperto. Eu falei, eu não vou ousar entrar em méritos aqui, que o vosso pastor é um excelente, teólogo. Mas eu vou pregar a pregação mais sofisticada que existe na face da terra. A pregação que nunca sai de moda. A pregação que, por mais que a gente pregue, ainda vai faltar um pouquinho para entender, que é sobre o amor. Aí eu comecei a falar. A igreja foi tomando uma atmosfera. Tinha um grupo de franceses que foi impedido de embarcar por causa de uma nevasca que deu, estava cheia a igreja. Teve um pastor português, traduzindo para francês ao mesmo tempo. E foi tomando uma atmosfera, mas que culto, que presença de Deus. E nesse culto, o neto do pastor, desviado, volta para Jesus. É uma coisa... Não falei de simbologia bíblica, não falei do aramaico, não falei do grego, não fiz exegese, não fiz nada. Eu falei a pregação mais sofisticada que pode existir na face da terra e que ninguém entendeu nada ainda, que é a pregação do amor.
Queridos, aquela atmosfera foi inesquecível. Eu só de lembrar, estou todo arrepiado. Parece que eu me projetei para lá agora. Foi tremendo. E às vezes a gente tem apetite para tanta coisa. Eu quero saber do Apocalipse, eu quero profecias, eu quero expulsar demônio. Cara, acorda, porque você vai ser conhecido como discípulo de Jesus, não é por quantos demônios que você expulsou, nem pelas profecias que você deu. É como você ama o corpo de Cristo, ama o seu irmão, ama o perdido. Essa é a sua credencial, essa é a minha credencial. Isso mostra o quanto eu sou espiritual. Você é tão espiritual quanto você é capaz de amar. Você é tão espiritual quanto você é capaz de amar. Pode orar em língua, pode ter visões, você pode me revelar minha vida inteira. Para mim, se você não for capaz de viver isso aqui, para mim, você só quer impressionar. Se você não for uma fraude, mas eu respeito, você pode ter dons, mas sem amor, você é um grande candidato para ser uma fraude. Você é tão espiritual quanto você é capaz de amar. Igreja, essa é uma pregação para a gente despertar. Eu estou aqui pregando para mim também. Eu quero finalizar esse momento para a gente se derramar, porque às vezes eu falei aqui muitas coisas, muitas também eu não falei, mas você já identificou, porque o Espírito Santo, Ele é poderoso para ir em pontos que eu nem falei na sua vida, e você já sabe aonde tem que tratar, porque 1% de você é importante para Deus. E eu quero que você hoje faça um concerto com Deus, chore por esse 1%, clame por esse 1%, encontre a cura nesse 1%, ajuste a sua identidade nesse 1% que falta em você, que pode ser esse 1% que vai fazer a diferença no seu ministério, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade, aonde você está. Lá você vai ser luz, lá a sua candeia vai brilhar, lá você vai estar cheia do vinho, lá você vai estar cheio do seu azeite, e o Senhor vai usar a sua vida para glorificar o seu nome, e muitos perdidos vão encontrar o Senhor como o único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, fique de pé onde você está, em nome de Jesus.